Chuva de meteoros rochosos, apresentado por ciência na NASA. Todos os anos, em meados de dezembro, os astrônomos olham para cima no céu e testemunham um mistério. Ele se anuncia como uma enxurrada de estrelas cadentes. Por várias noites seguidas, centenas de meteoros por hora atravessam as constelações brilhantes do inverno, cada uma como um pedaço de um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. É a chuva de meteoros gemínidas, com pico nos dias 13 e 14 de dezembro, diz Bill Cook, do Meteoroid Environment Ambulance Office da NASA. Embora as gemínidas venham todos os anos, ainda não as entendemos completamente. A maioria das chuvas de meteoros é causada por cometas gelados, que espalham jatos de meteoroides quando são aquecidos pela luz solar. Um exemplo recente, a chuva de meteoros de outubro de Oriônidas foi causada pelo cometa Halley. As gemínidas são diferentes. O pai não é um cometa, mas um objeto rochoso estranho chamado 3200 Phaethon. Quando 3200 Phaethon foi descoberto em 1983 pelo satélite IRIS da NASA, os astrônomos rapidamente perceberam que haviam encontrado a fonte das gemínidas. A órbita de 3200 Phaethon foi uma correspondência tão próxima da do fluxo de detritos gemínidas que nenhuma outra conclusão foi possível. No entanto, aqui estava um quebra-cabeças. Tudo sobre 3200 Phaethon sugere que é um asteroide, não um cometa tipo. De fato, o 3200 Phaethon se assemelha tanto ao asteroide do cinto principal 2 Pallas, que poderia muito bem ser uma rocha de 5 km do bloco de 544 km. Se 3200 Phaethon se separou do asteroide Phaethon, como alguns pesquisadores acreditam, os meteoroides gêmeos podem ser detritos do rompimento, especula Cook. No entanto, há outra possibilidade. Talvez 3200 Phaethon seja um cometa de rocha. Um cometa de rocha é um novo tipo de objeto que está sendo discutido por alguns astrônomos. É essencialmente um asteroide que chega muito perto do Sol, tão perto que o aquecimento solar raspa detritos empoeirados junto de sua superfície rochosa. Assim, os cometas de rocha podem criar caudas do cometa, feitas de detritos que produzem chuvas de meteoros na Terra. Poderia ser a resposta? Para testar a ideia, os pesquisadores se voltaram para a nave espacial Stereo-Gênia da NASA, projetada para estudar a atividade solar. Em junho de 2009, Stereo observou 3200 Phaethon, passando apenas 15 diâmetros solares da superfície do Sol. O que aconteceu a seguir surpreendeu os cientistas planetários da UCLA David Jewett e Jing Lee, que analisaram os dados. 3200 Phaethon inesperadamente foi iluminado por um fator de 2, e eles escreveram: a explicação mais provável é que a poeira ejetada de Phaethon talvez foi uma resposta a uma quebra de rochas da superfície através da fratura térmica e decomposição de rachaduras de minerais hidratados no calor intenso do Sol. Então, de acordo com as observações da Stereo, 3200 Phaethon se comporta como um cometa de rocha. A hipótese do cometa de rocha é convincente, mas Jewett e Lee apontam um problema. A quantidade de poeira que 3200 Phaethon ejetou durante seu encontro solar acrescentou 0,01% à massa da corrente de detritos gemínidas. Não é o suficiente para manter o fluxo de detritos abastecido com meteoroides para a exibição anual de estrelas cadentes. 3200 Phaethon não está espalhando poeira suficiente para explicar as gemínidas. O cometa de rocha poderia ter sido mais ativo no passado? Nós simplesmente não sabemos, diz Cook. Os meteorologistas esperam que as taxas de meteoros gemínidas alcancem um pico de 100 por hora, quando a chuva acontecer nas noites sem lua de 13 e 14 de dezembro de 2012. Cook incentiva os observadores do céu a sair, olhar para cima e saborear o mistério. Para mais notícias sobre acontecimentos misteriosos no céu noturno, visite science.nasa.gov.